Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Breaking: Suzano desiste da International Paper. No início de maio, surgiram alguns rumores de mercado que foram confirmados pela Suzano de que ela estaria interessada em adquirir a operação da International Paper. Mas parece que os fundamentos de mercado mudaram desde então e a empresa desistiu da oferta. Vamos analisar essa transação que não aconteceu em termos estratégicos e em termos financeiros e por que ela não foi concretizada neste BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News entendendo como que a Suzano se tornou a maior produtora de celulose no mundo e qual que era a estratégia na aquisição da International Paper. Bom, para a formação da maior empresa de celulose, tudo começou ali no final de 2008, que várias empresas, durante aquele ano, começaram a apostar bastante na queda do dólar, fazendo uma exposição muito maior do que o seu ritmo tradicional de operações em derivativos. E aí o que aconteceu? Quando o dólar ele vira a tendência, várias empresas posicionadas na queda tomam prejuízo nesse produto financeiro. Um dos casos mais emblemáticos foi esse aqui, no dia 27/3/2009. Perdas com câmbio levam Sadia a prejuízo de 2,48 bilhões de reais em 2008. Foi o maior, na verdade foi o primeiro prejuízo da Sadia em 64 anos de história. E aí a gente sabe o que aconteceu no final. Ela ficou fragilizada financeiramente, foi adquirida numa fusão ali com a Perdigão e criou-se a BRF, né? Outra empresa que também fez uma grande aposta com derivativos e se deu mal foi a Aracruz. No dia 27/3/2009, ou seja, no mesmo dia, ela divulgou aqui, a Aracruz tem prejuízo de 4,1 bilhões de reais em 2008, após perder com derivativos. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Sadia. Fragilizada financeiramente por causa do erro nos derivativos, a Aracruz ela foi comprada pela VCP no dia 1º de setembro de 2009. Votorantim Celulose e Papel incorpora Aracruz e forma a maior empresa do mundo em celulose. Na época, o nome da empresa se chamava Fibria. E aí o que aconteceu? A Suzano ela sempre foi crescendo de forma orgânica, tanto no setor de papel quanto no setor de celulose. E aí ela viu que a Fibria não estava com um ritmo de crescimento tão forte e a Votorantim estava também querendo vender esse ativo. O que aconteceu? No dia 16 de março de 2018, a maior aquisição da Suzano. Suzano compra a Fibria em operação de 65 bilhões de reais. E aí foi neste momento que ela se tornou a maior produtora de celulose do mundo, né? Bom, o que acontece quando você tem um player tão forte no mercado, né? Acontece que os concorrentes eles começam a ver outras verticais de competição para conseguir gerar vantagem competitiva. Uma delas foi a Klabin. A Klabin, que é bem menor do que a Suzano, no dia 29 de março de 2020, ela decidiu ir para uma estratégia de verticalização. Klabin compra unidade de embalagens da International Paper por 330 milhões de reais. Qual que era a ideia, pessoal? Bom, além de você estar competindo com um grande player, ainda teve um agravante. O preço da celulose ela começou a andar de lado, principalmente ali em 2019, e começou a ter uma tendência de queda. E aí, obviamente, quando você tem uma tendência de queda no commodity que você vende, a sua margem fica apertada, mas toda a cadeia vertical para frente, ela começa a usufruir dessa matéria-prima mais barata. E aí você vai para um processo de verticalização para frente para você conseguir ter margens mais saudáveis nessa operação verticalizada. O que aconteceu? 29 de março foi um pouquinho antes do estouro da pandemia. E aí veio a pandemia e aí o preço da commodity despencou. E a Klabin, ela ficou sem dinheiro. E aí o que ela teve que fazer? No dia 24 de junho de 2020, ela teve que vender alguns ativos que ela tinha acabado de comprar em março. Klabin vende por 196 milhões de reais fábrica comprada da International Paper em março. Por quê? Porque ela estava precisando de dinheiro. O mercado de crédito estava muito restrito naquela época e aí a empresa teve que fazer essa operação. Mas a Suzano, ela também viu que a queda da commodity ia, obviamente, impactar negativamente os seus negócios. E aí qual foi a estratégia? Exatamente a mesma estratégia da Klabin. Vamos fazer um processo de verticalização para frente, porque todas as empresas que compram na gente estão usufruindo da queda do preço da commodity. E aí o que aconteceu? No dia 2 de junho de 2023, Suzano conclui compra da área de tissue da Kimberly-Clark por 175 milhões de dólares. Nessa transação, ela se tornou a maior produtora de papel higiênico do Brasil. E aí você verticaliza celulose com produção de papel higiênico,
Eventualmente é a mesma estratégia que eu expliquei para vocês da Klabin. E aí o racional era basicamente o mesmo com a International Paper. Por quê? Porque ela ia, né, entrar no mercado de embalagens e papel ondulado, que também é um cliente, né, é uma empresa na cadeia para frente, ou seja, verticalização para frente, que também usufrui do preço baixo da commodity. E aí no dia 7 de maio de 2024, na Suzano, a compra da International Paper criaria uma gigante, mas o mercado não gostou. Então o que aconteceu, pessoal? Surgiram rumores ali no final de abril, começo de maio, de que a Suzano estaria interessada em comprar a International Paper para executar essa estratégia de verticalização. Tá? Qual que foi o grande problema? O mercado não gostou como o título está mostrando. E não gostou mesmo, pessoal. Olha, eu estou mostrando para vocês aqui o comportamento das ações da empresa. Elas estavam sendo cotadas a R$ 59,42 depois que a empresa confirmou que ela estava em conversas de compra da International Paper. No dia seguinte já abriu em queda aqui, chegou a R$ 52,12. Então, de 59 para 52, um tombo relevante no mesmo dia. E nos próximos dias vocês estão vendo que a ação foi caindo ainda mais, né? Por que que o mercado ficou preocupado com isso, né? Bom, o processo de verticalização até é um processo interessante no médio e longo prazo, mas o curto prazo da empresa é o que estava preocupando o mercado. Por quê? Vamos lá? De acordo com projeções da Levante, caso a transação vá à frente, a dívida líquida da Suzano chegaria a 140 bilhões de reais e a alavancagem seria elevada a 4 vezes EBITDA. Há, no entanto, quem enxergue números um pouco diferentes e veja o acordo como justificável. Então estava meio dividido ali o mercado, estava todo mundo com medo que a empresa ia ficar com um nível de dívida muito alto, né? E a gente sabe que a taxa de juros no mundo inteiro está muito alta, né? Abre aspas aqui, ó. A Suzano está interessada em uma empresa maior do que ela, numa repetição de algo que já aconteceu anteriormente com a firma. A Unelfeed, um gestor que já foi comprado no papel, mas que neste momento não tem mais posição na empresa. Ou seja, a empresa ela já tem um nível de alavancagem gigante por causa da aquisição que ela fez em 2018 da Fibria. E agora que estava começando a melhorar, mas eu vou falar para vocês que 2023 foi um ano muito ruim, tá? Ainda vem mais uma transação para aumentar ainda mais esse nível de alavancagem, né? Bom, vamos analisar os financials da Suzano para a gente entender um pouco da visão pessimista que o mercado tem do curto prazo dessa transação. Então vamos lá, ó. Bom, receita líquida de 2023, uma queda de 20% em relação a 2022, chegando a 39 bilhões de reais. Quando você pega o EBITDA, uma queda de 35%, passou de 28 bilhões para 18 bilhões. Margem EBITDA, uma queda de 11 pontos percentuais, de 57% para 46%. E uma coisa que preocupa bastante os investidores, principalmente em nível de alavancagem, é que dívida líquida sobre EBITDA, que era 2 vezes no final de 2022, já passou para 3 vezes em reais em 2023. Esse é um dos grandes problemas. Por que que 2023 foi tão ruim? Por causa da queda do preço das commodities, né? Então vamos pegar aqui primeiro papel e embalagem. Então, ó, lá no quarto trimestre de 2022, o preço de líquido aqui de reais por tonelada, nessa unidade que nem é a mais relevante do negócio, era R$ 6.827 reais por tonelada. Aí, no final do quarto trimestre de 23, preço médio foi 5.793. Então passou de 6.800 para 5.793. Isso para a unidade que não tem tanta relevância assim na operação da Suzano, né? Vamos pegar a celulose, pessoal. A celulose foi uma desgraça. Então, ó, lá no quarto trimestre de 22, R$ 4.366 reais por tonelada. Agora, no quarto trimestre de 23, foi para 2.835, então uma queda relevante no preço da commodity. E, obviamente, isso faz a pressão de EBITDA ser muito forte e aumentando dívida líquida sobre EBITDA, né? Outro agravante, pessoal, é que da dívida bruta total de 77 bilhões de reais que a empresa tem, né, 61 bilhões é em moeda estrangeira. Tudo bem que eles fazem operações de hedge para conseguir se proteger em relação à variação cambial. Mas qual que é o problema? O problema é que o hedge tem um custo. Então, além do custo dos juros que você tem da sua dívida em moeda estrangeira, ainda você tem o custo de hedge para proteção cambial, que isso obviamente vai impactar o resultado líquido do negócio, né? Bom, então vocês já perceberam aqui que no curto prazo a empresa tinha bastante desafio. E sabe uma coisa que mudou bastante, pessoal? Olha que legal. O preço da celulose começou a subir. No dia 22/5 de 2024 saiu essa notícia aqui, ó.
Preço da celulose dispara e surpreende antes de nova fábrica da Suzano. Então vamos juntar tudo que a gente analisou? Qual que era o racional dessa transação? Preço da commodity caindo, vamos fazer um processo de verticalização para frente para a gente conseguir ter margens mais saudáveis, né? Qual que era a preocupação do mercado? Nível de alavancagem, ia subir bastante e ia preocupar principalmente em relação à dívida líquida sobre EBITDA. Agora muda a tendência de queda da commodity, ela começa a subir e disparou, agora você perde força no racional estratégico e agora o financeiro começa a te pressionar por que você vai manter essa oferta. E agora a gente entra na notícia principal para a gente entender que, na verdade, foi exatamente essa análise que provavelmente o pessoal da Suzano fez para desistir dessa transação. Vamos ler essa notícia de perto, pessoal. A Suzano disse que desistiu de tentar comprar a International Paper, uma oferta que o mercado viu como agressiva e derrubou o valor de mercado da empresa dos Pfeffers. Abre aspas. Entramos com um preço que a gente sabia que era o preço máximo, e se passasse disso a gente ia desistir. Fecha aspas, disse um membro sênior, do Senior Management, da companhia ao Brasil Journal. Já mostra um erro na negociação e já entrando com preço máximo, né? Abre aspas. A gente só faz amistoso, só faríamos no amor, não entraríamos hostil. Não é o estilo da Suzano, disse essa fonte. Ou seja, ele fala que eles estavam negociando, não iam tentar fazer uma oferta hostil, tentando comprar o controle da empresa sem negociar diretamente com o management da International Paper, né? Beleza, vamos lá, ó o racional. No início de maio, começaram a circular notícias de que a Suzano havia feito uma abordagem à International Paper, oferecendo pagar 15 bilhões de dólares pela líder na fabricação de papel no mundo. A companhia surpreendeu o mercado pela agressividade da oferta, que era quase o mesmo valor que a companhia tinha ali no momento da oferta, né? Ou seja, a Suzano valia exatamente o que ela ofertou para a International Paper. De lá para cá, com pouca ou nenhuma visibilidade sobre o racional da aquisição, o mercado amassou a ação da companhia, temendo que a Suzano pagasse caro pelo ativo. O papel caiu do patamar de R$ 60 para um low de 46,60 centavos, antes de se recuperar para a faixa de R$ 50 por ação. A notícia da desistência deve levantar o overhang, que tem segurado a ação no momento de preços recordes da celulose no mercado internacional, como a gente viu. Em Nova York, a ADR da Suzano sobe 13% no aftermarket agora à noite, depois da publicação do fato relevante. A Suzano fechou o dia valendo 66 bilhões de reais. A ação negocia 5 vezes EV/EBITDA, tanto para 2024 quanto para 2025. O múltiplo histórico, que o mercado considera como justo, gira em torno na casa de 7 a 7 vezes e meia. Então qual que é a tendência, pessoal? A tendência é que, sabendo que a Suzano não vai se alavancar para fazer essa transação gigantesca, eventualmente o valor da ação se recupere a patamares anteriores e até seja tradeado a 7 vezes e meia EV/EBITDA, que é o histórico da empresa, né? Isso já aconteceu? Já aconteceu, pessoal. Olha aqui o comportamento da ação no dia do anúncio da desistência. Um dia antes, a ação estava sendo cotada a R$ 50,63. No dia seguinte, depois que o mercado soube que ela desistiu, já subiu para R$ 57. E a tendência é ela começar a se ajustar a preços mais saudáveis, voltando àquele patamar, dado que o risco de grande alavancagem da empresa parece que está mitigado. Então essa transação é uma transação muito interessante para a gente conseguir entender, primeiro, os racionais estratégicos e financeiros de uma transação de M&A e também como a dinâmica de mercado pode mudar esses fundamentos, e aí a empresa, obviamente, tem que tomar uma decisão diferente do que ela tinha tomado anteriormente. Foi o que a Suzano fez de uma forma, na minha visão, de forma correta. Agora, a Suzano tem outras verticais de crescimento que ela pode explorar. É a maior empresa de celulose, dado que a celulose está crescendo no mercado internacional. 2024, eventualmente, só com essa operação, ela consegue usufruir desse aumento de preço, aumentando as margens e melhorando bastante o resultado, considerando 2023, que foi um resultado muito ruim. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.